eu publiquei numa revista que era Qualis A1, 10 anos atrás, tá? E hoje ela não é Qualis A1, mas então qual que é o que vale? Tá? Quando eu publiquei ou hoje? Tá? Então, tem essa diferenciação que ainda gera uns inconvenientes. Agora, só porque foi mencionado aqui, o Luiz falou e depois o Fábio comentou, essa questão da planilha de atividades, eu não fiz uma análise detalhada, obviamente, mas eu notei algumas coisas. Primeiro, ela não coincidem com os grupos de atividades que deveria ter de avaliação definidos na portaria, que são 13. Ela está dividida em 4. Tá? Bom, tudo bem. Só que, por exemplo, dá-se, então, um peso aproximadamente de 1/4 a atividades de gestão, enquanto que, pela portaria do MEC, a atividade de gestão são 2 itens em 13, o que é 15%. Muda-se a perspectiva. Sim. Tá? Tirando a coordenação de curso. Tá. Mas o problema maior que eu vejo também é essa questão de, eventualmente, apesar de que a gente tem que ser avaliado pela excelência e distinção, ensino, pesquisa e extensão, né? É aí que é a excelência e distinção. A avaliação é sobre tudo, mas a excelência e distinção está nesses 3 itens. Nessa pontuação apresentada, eu posso pegar pontos de gestão. Então, só porque eu fui coordenador do CPGI por 8 anos, porque, na época, né, a gestão era de 4 anos e fui reindicado lá pelo Ataíde, eu posso, em princípio, não pegar e jogar isso daí para a minha entidade de pesquisa, para fazer pontuação, assim por diante. Tá? Agora, aquilo lá, eventualmente, já tinha me beneficiado também na carga horária eletiva. Então, estou sendo 2 vezes beneficiado por isso. Eu acho que isso aí também é um detalhe que deveria ser ponderado depois. Tá? Só um pouquinho. Eu acho que a gente já poderia aproveitar nesse momento, agora são 11h45, está chegando. O professor Lino faz os comentários referentes ali aos específicos e já as suas considerações, né, finais e tal, assim, até chegar aqui no professor Fábio. São várias questões, mas eu vou tentar me ater aqui a alguns pontos. Uma das questões mencionadas aqui foi a cobrança por simplificação, que está difícil atingir, pelo menos para alguns professores. Mas a gente também recebeu na comissão algumas sugestões de alguns professores que queriam o inverso, queriam que os parâmetros fossem o equivalente ao titular livre, né, só para exemplificar as divergências de opinião. Em relação à comprovação que o professor colocou, de fato, essa foi uma preocupação que a gente teve, e, particularmente no caso de aula, por exemplo, está especificado no inciso 3 do artigo 11, que, anterior à Lei 9.394, está dispensada a comprovação, né? De que é de 96, né? De 1996. Tá? Isto. A portaria exige que a gente cumpra a lei tal de 96. Tá. Se for uma sugestão, a gente estende. Em relação à questão dos pontos de saturação, que está diferente com EBTT, a gente usou, como o professor Fábio tentou explicar, aquilo que existe no regulamento do associado, fazendo as ponderações com os pesos, datas e etc. E pensando de ficar igual a que está na IBTT, do jeito que está a pontuação, significaria uma cobrança possivelmente menor do que é hoje do associado, que era uma argumentação que tinha, que a gente não podia exigir para titular menos do que aquilo que já era cobrado para associado. Pode ser que a gente tenha se equivocado nos cálculos. Então, aí as sugestões, tal, acho que a gente vai rever isso para ver se não, né, se teve algum
processo em relação a isso. Tinha mais... a outra questão do prazo, né, do tempo da carreira, que eu acho que foi uma questão que a gente pensou de simplificar, como o professor já faz os processos de associado, que essa parte, quando ele tem lá a opção de fazer só os últimos 2 anos, depois do associado, para essa parte da planilha de pontuação. Evidentemente que no memorial, que é o que efetivamente vai ser avaliado pela comissão externa, o professor vai colocar no seu memorial a sua carreira toda, né? Ele não precisa, não é obrigatório que ele faz só os 2 anos para o memorial e a planilha, ou o inverso, tem que ser a carreira inteira nos 2. Ali, no caso, a opção dos 2 anos é apenas para a planilha, ou no memorial fica a critério do professor, né? Então, era isso que eu queria esclarecer e dizer que pode ser que a gente tenha cometido erros nas simulações de contas que a gente fez, e a gente vai rever isso, e importante as sugestões também. Obrigado. Tá, na linha a regra é clara, né? A portaria é clara ali, ela exige 2 ações. 1, avaliação de desempenho. 2, análise memorial ou defesa de tese inédita. Então a gente está garantindo que atende a portaria. E nesse sentido, ele também pede, assim, bem lembrado, tem lá escrito, tem que demonstrar excelência e especial distinção para a carreira do magistério superior, e inclusive a portaria tem artigos diferentes para cada carreira, exatamente pelas especificidades da carreira. E para atingir isso, a gente só está exigindo o que a portaria exige. Ela exige que se demonstre excelência e especial distinção em ensino e produção intelectual ou atividades de extensão. Inclusive, ela usa termos diferentes entre as 2 carreiras, tá? Mas como nós temos a liberdade, porque lá no finalzinho, a última exigência é outros, que o COUNE define, a gente adicionou o que podia ser adicionado, tá? Não existe a necessidade de ser avaliado em todas as categorias. Nós dividimos em 4 grupos. A portaria, ela tem N grupos, não são nem 3, nem 4, nem 5, acho que dá uns 12 grupos lá. E o que a gente fez, a gente pegou a primeira linha, que é ensino e orientação, colocou num grupo. As 2 seguintes obrigações, que é produção intelectual e atividades de extensão, a gente juntou num grupo só, porque é a única coisa que a portaria exige, é obrigado. É o grupo que no nosso regulamento virou grupo A e grupo B. O resto não é obrigado. Então, na questão de simplificação, é assim que a gente refletiu no regulamento, simplificar o processo. Se você não é obrigado, quem quiser vai lá, demonstra e tal. E uma observação sobre com essa questão da atividade administrativa, né? Isso também chegou para a comissão, que uma preocupação que existe é que as pessoas tendem a se afastar das atividades administrativas aqui, porque é mais dor de cabeça, a pessoa se afasta da produtividade, né? E como a gente refletiu isso no regulamento? Fazendo com que parte da obrigação dele ele seja compensada por ele ter exatamente se dedicado à administração, tá? Então, é ali que está o reconhecimento de que também dedicar parte da carreira para a administração está sendo reconhecido pela instituição. Mas, óbvio, isso aí a comunidade pode sugerir mudanças, né? Mas, se for ver, tem uma possibilidade de compensação nesse caso. E se ela quiser compensar, aí sim, para ela compensar, ela tem que comprovar a atividade administrativa. Mas como a portaria só exige ensino e a atividade de pesquisa e extensão, a obrigatoriedade no nosso regulamento está no que a gente chamou de grupo A e grupo B. Tá? E, no mais, assim,
estando aqui no papel de presidente da comissão, a minha obrigação é pegar tudo que vier, e eu gostaria que fosse enviado via o e-mail do titular, porque aí fica lá documentado. Isso tudo sempre vai para a comissão e também vai para o possível relator lá na frente. Se a gente não conseguiu processar, a gente passa para o relator do processo futuramente. Então, mantemos o canal de comunicação aberto aí. São 12h51. Gostaria... 11, perdão. 11h50, eu queria interromper esse trabalho em função de que todos nós temos as demandas rotineiras para dar sequência, mas queria fazer um pedido para a comissão, em nome da diretoria, caso esteja diferente do que eu vou pedir. O prazo para as contribuições finaliza hoje mesmo? Dia 11? Então, tem tempo suficiente. Ok. Não, 11 está tranquilo. Nós vamos divulgar a gravação e fazer um apelo aí para a comunidade, para que o pessoal fique atento, o pessoal do interior e tal, e as contribuições venham. Eu acho que o que foi falado aqui foi muito interessante, porque instiga novos olhares sobre a proposta, né? E eu tenho esperança de que possa trazer benefícios para o que a comissão está produzindo. De imediato, quero agradecer a todos ali pelas boas vontades, tantas que permitiram a gente estar aqui. Da minha parte, na contribuição na vida na universidade, como professor da carreira BTT, uma delas é construir o sindicato dos professores. Esse é o terceiro mandato do qual eu faço parte como presidente da sessão, e estamos na contagem regressiva, porque finaliza em maio. E eu combinei comigo mesmo e com todo mundo que todos os eventos eu apresentaria uma indagação. Quem presidirá a nossa sessão sindical a partir de maio? Está em aberto essa tarefa aí, que é da maior relevância para a comunidade. E, enquanto você pensa nisso, eu gostaria também de fazer um apelo para que estimulemos aí os nossos companheiros, nossas colegas de trabalho, para participar, para se filiar no nosso sindicato, fortalecê-lo, porque, além das demandas que a gente tem que fazer junto ao governo, em todas as dificuldades que a gente enfrenta, essa parte de construção da nossa carreira, da educação, da qual a gente é ator, é imprescindível, o sindicato tem esse compromisso de fazê-lo. Então, em nome da diretoria, agradeço muito e declaro interrompido esse seminário, e, se houver necessidade, nós chamaremos a comunidade para continuar dialogando a respeito. Professor Fábio, muito obrigado. Marcelo, professor Lino, todos que nos ajudaram aqui, muito obrigado. A equipe do estúdio que preparou, gravou e nos acompanhou, muito obrigado. Luciana, você fez de tudo para que isso acontecesse. Obrigadão, viu?